mencionou, nós vamos para Efésios capítulo 3, hoje à noite. Eu lembro quando comprei meu primeiro computador. Alguns de vocês não tinham nascido ainda. Eu comprei meu primeiro computador. Era o verão entre o primeiro e segundo ano do meu mestrado. 1987, e até aquele momento eu tinha feito todo o bacharel e o primeiro ano de seminário, escrevendo todos os meus trabalhos em máquina de escrever. Quem já viu uma máquina de escrever? Graças a Deus que o meu era elétrico. Quando eu digo que eu escrevi meus trabalhos, na verdade foi a minha esposa. Antes dela ser minha esposa, eu levava a coisa escrita à mão, ia para a casa dela e ela datilografava tudo. Quando, no primeiro ano do nosso casamento, ela ficava acordada a noite inteira. Eu sabia datilografar, mas era muito lento e você tinha que colocar nota de rodapé, era muito complicado, né? Então lá vai eu escrever e ela tinha que traduzir meus rabiscos. E olha, quando pessoas veem minha letra, eles acham que eu escolhi a profissão errada, que eu deveria ser médico. Porque quando eu escrevo, tem duas pessoas que entendem a letra, eu e Deus. Depois de um tempo, só Deus. E então ela está tentando decifrar a minha letra, e eu escrevendo, fazendo mudanças aqui, não, aqui você coloca ali e tal, e eu escrevendo e ela datilografando. Eu escrevo mais, ela datilografa, e como eu nunca faço nada adiantado, a noite antes nem ela nem eu dormia, né? Aí, quando finalmente chegou o meu computador, faltava uma semana para terminar meu curso de verão, mas eu fiquei tão empolgado com esse computador. Você precisa entender que era a coisa mais avançada, quase que tinha, não tinha HD. Tinha dois daqueles lugares para colocar aqueles disquetes mais rígidos, um para colocar o programa, outro para salvar o arquivo, né? Era coisa maravilhosa de ponta mesmo. E eu fiquei tão empolgado, aprendendo a usar a nova máquina, que nem terminei a leitura, que eu devia terminar para aquela disciplina, e o meu professor ficou até surpreso. Dentro de 6 meses, o computador ficou tão parte da minha rotina, que a empolgação foi completamente embora. A facilidade que o computador proporcionava fazia parte da vida. E a gente começa a pensar assim, mas como é que eu conseguia viver antes sem isso? Não saberia fazer como antes eu fazia. Dentro de um ano já olhava essa bela máquina com um pouquinho de pesado, porque eu queria algo até melhor. Talvez tivesse um monitor colorido, coisa assim, tivesse um HD. Agora, isso poderia ser exemplo, ilustração da insaciabilidade da cobiça humana. A gente sempre quer um pouco mais, sempre quer um pouquinho mais, mas meu ponto aqui é outro. Meu ponto aqui é quão facilmente as coisas que transformam nossas vidas perdem o seu encanto e o seu prestígio. É uma velocidade incrível, uma coisa que vem para completamente mudar a sua vida, e o computador fez isso. Como é que dentro de pouco tempo perdem o encanto, perdem o prestígio, perdem o valor que antes nós daríamos. Agora, falando de avanços tecnológicos, é até compreensível, porque o que eles têm feito desde 1987 até aqui, naquela época,
quase ninguém tinha internet. Aliás, estava começando a ouvir rumores de internet quando eu me formei em 1990, para você ter uma ideia. Então, falando de avanços tecnológicos, até compreendemos, mas em outros casos não. Temos, por exemplo, nas Escrituras, o exemplo de Israel. A criação da nação de Israel, e eu vou recontar a história rapidamente, que começa no começo do livro de Êxodo, foi algo além de excepcional, foi uma coisa sobrenatural. Você tinha um povo fraco, desorganizado, escravizado, um povo que, por motivos que só Deus sabe, caiu nas graças do soberano Deus. E ele os tirou do Egito com forte mão. Ele disse: foi como se eu peguei vocês com asas de águias, peguei vocês lá dentro do Egito e trouxe vocês até que esse monte de Sião, sem vocês fazerem nada. Eles presenciaram uma competição entre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que eram os antecedentes dele, uma competição entre esse Deus e os deuses do Egito. E sabe quem ganhou? O único Deus vivo verdadeiro. Os deuses do Egito não conseguiram proteger o Egito. Eles viram Deus destruir, através de 10 pragas, a nação de Israel. Inclusive, morreram os primogênitos de todos os egípcios, enquanto que Israel saiu ileso. Deus falou para eles pedirem as riquezas dos egípcios e seus vizinhos, e os vizinhos egípcios deram tudo o que pediram, de tal forma que a Bíblia diz que saquearam os egípcios. Presenciaram a travessia do Mar Vermelho, o suprimento de maná, carne de codornas, em pleno deserto. As águas amargas foram transformadas em águas doces e potáveis, e a fonte Deus fez jorrar de uma pedra. Ouviram a voz de Deus do Monte Sinai. Ouviram Deus falando diretamente com eles e tremeram diante de Deus. 40 dias mais tarde, fizeram bezerro de ouro. É incrível quão rapidamente coisas completamente transformadoras são esquecidas. Sentiram saudades do Egito, apesar de serem escravos lá. Não acreditaram que o Deus que fez tudo isso daria vitória sobre os cananeus. E quando chegaram à fronteira da terra prometida, recusaram-se a entrar por falta de fé. Reclamaram da falta de água, reclamaram do maná que Deus supria, reclamaram de Moisés. E quando finalmente, 40 anos mais tarde, entraram na terra prometida, dentro de uma geração, estavam servindo falsos deuses, os deuses que não resistiram ao Deus de Israel. Nós os criticamos por isso, mas nós somos iguaizinhos a eles. Eles são exemplos de quão facilmente nós perdemos o nosso primeiro amor, perdemos a nossa primeira empolgação com as coisas de Deus. Nós somos salvos, talvez você é a primeira geração de pessoas salvas na sua casa. Talvez quando você se converteu, eu lembro quando estávamos começando algumas igrejas, uma pessoa se converte, aí aquela empolgação, começa a ler sua Bíblia, mal consegue parar de ler. Tinha um rapaz, todo domingo, vinha para a igreja com uma lista de perguntas, coisas que ele queria entender, porque era tudo novidade para ele.
outros memorizando grandes porções das Escrituras. O livro de Romanos inteirinho, ele e 2 colegas memorizaram, porque estavam insaciáveis. E talvez você também foi assim. Mas agora tudo isso é do passado. A gente perde a educação, tratamos a frequência aos cultos como obrigação e reclamamos de tudo que ocorre dentro da igreja. Mas nós precisamos lembrar do começo. Precisamos lembrar de como tudo começou, porque a igreja é uma das provas mais concretas do favor de Deus para conosco. E em pouco tempo, aquilo que deveria nos encher de alegria, de gratidão, de empolgação, vira rotina e dever, em vez de privilégio. Lembro que nós estudamos a semana passada, domingo passado, em Efésios 2:11, que fala: lembrai-vos do que outrora vós gentios da carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos da carne por mãos humanas. E aqui ele descreve a nossa situação. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, estávamos do lado de fora, as delícias lá dentro, guloseimas e o cheiro gostoso de padaria e tudo aquilo lá, e nós do lado de fora, água na boca, mas sem poder entrar. E depois ele descreve a nossa nova realidade em Cristo, na igreja, assim: agora já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E ele está descrevendo a igreja, onde não há mais distinção entre judeu e gentil, onde nós todos fazemos parte da mesma família, do mesmo corpo, somos povo de Deus, e temos Deus no mundo, temos promessa, temos futuro, temos cidadania e participação. Você, se for crente em Jesus Cristo, não está mais do lado de fora, mas não é mais cidadão de segunda classe, não está mais fadado ao desespero. Você está dentro, você está em pé de igualdade com todos os demais santos. Você faz parte de um edifício sendo construído para a habitação do próprio Deus. É tudo isso que nós estudamos semana passada. Isso merece celebração e empolgação, merece a nossa gratidão, nosso louvor e adoração. Merece a nossa lealdade, o nosso empenho e o nosso amor. Mas, não estou dizendo com você particularmente, mas a gente vê acontecer. Os cultos viraram um tédio, uma obrigação. Quando você se arrasta para a igreja, 1 ou 2 cultos por semana, sente que fez o seu dever, que Deus não pode exigir mais do que isso. As nossas vidas voltam ao que eram antes e giram em torno do nosso emprego, nossa família, nossas ocupações. Qualquer uma dessas coisas podendo tomar o lugar da igreja em nosso calendário, em nossa agenda, em nosso coração. Mas você precisa saber que o seu emprego vai terminar um dia, sua família acabará com a morte, suas ocupações perderão seu valor totalmente, mas a igreja é por toda a eternidade. Precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Eu pedi para o Gilson ler os primeiros 13 versículos, do capítulo 3, porque esses 13 versículos falam de motivos por que nós devemos amar a igreja, motivos porque Paulo se empolgava com a igreja.
motivos porque nós também devemos nos empolgar. É muito material para cobrir em uma só mensagem, então nós vamos só até o versículo 7, e eu quero que vocês percebam comigo 7 motivos porque devemos amar a igreja. E meu objetivo hoje à noite é ver se eu não consigo criar em vocês, ressuscitar pelo menos um pouco a empolgação com a igreja, com o que a igreja representa, e talvez começar o caminho do retorno ao nosso primeiro amor. O primeiro motivo que Paulo se empolgou com a igreja, e porque nós precisamos nos empolgar com a igreja e amar a igreja, é porque ela foi estabelecida com muito sofrimento. Deixe-me abrir a mesma passagem em outra Bíblia, em outro dispositivo aqui. Olha no versículo 1 do capítulo 3. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Esse sou não está no original. Por essa causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Depois de descrever a igreja, como nós vimos no capítulo 2, versículos 19 a 22, Paulo se prepara para orar. Aí ele se interrompe, ele começa a orar. Por essa causa eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e mais tarde ele vai repetir quase a mesma coisa e dizer que ele se põe de joelho, parece que ele vai orar, mas aí ele pensa em outra coisa que ele queria dizer, e ele queria esclarecer o que acabara de explicar sobre a igreja. Ele vai retornar a oração dele no versículo 14, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. E é uma das orações mais profundas e belas em toda a Escritura. Mas agora ele começa a elaborar sobre o que é a igreja. E a primeira coisa que ele escreve é esse versículo que nós lemos. Por essa causa eu, Paulo, um prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Não sei o que acontece a essa hora. Ele era prisioneiro, provavelmente em Roma. Talvez ele foi se ajoelhar e sacudiu as cadeias que estavam prendendo os seus braços, sentiu o peso. Eu não sei o que aconteceu, mas ele lembrou que ele era prisioneiro por causa desta mensagem sobre a igreja. E estava preso justamente porque proclamou esta mensagem, que os judeus e os gentios que criam em Jesus Cristo faziam parte do mesmo corpo em pé de igualdade, que não havia, na igreja não havia mais distinção entre judeu e gentio. Aliás, quando foi chamado ao ministério por Deus, logo no capítulo 9 de Atos, ele foi avisado que iria sofrer pela causa de Cristo. Em Atos 9, 15, Deus está mandando Ananias ir lá batizar Saulo, na época era o nome dele, e explicou: eu sei que ele veio me perseguir, mas ele se converteu e ele está esperando você chegar lá. Vai, diz o Senhor, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Esse cara que chegou aqui para perseguir vocês e fazer vocês sofrer, ele vai sofrer em meu nome. Pense um pouco nisso. O privilégio que temos de fazer parte da igreja foi conseguido a grande custo. A grande custo. Estou muito ao apóstolo Paulo,
vaso escolhido por Deus para sofrer muito, para nos trazer essas boas novas. Estou muito ao próprio Deus, que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E essa é a mensagem de Efésios 2, 13 a 15, que Cristo que Cristo derrubou a parede da separação por meio do seu sangue, a coisa que estava fazendo uma barreira entre nós e os judeus, foi Cristo que derrubou com sua morte. Pensa no sacrifício que os missionários pioneiros fizeram para trazer o Evangelho até o Brasil. Eu não fui dessa geração, nem foi meu pai, mas eu conheci muitos dessa geração. Vieram nos anos 30 e 40. Um dos nossos primeiros missionários chegou primeiramente no Rio, vai fazer 70 anos em dezembro. Vai fazer 90 anos em dezembro. E o nosso primeiro missionário da minha missão chegou aqui. Chegou no Rio de Janeiro, ficou alguns dias, subiu para Salvador. Chegou lá para aprender português e perguntou lá por perto, isso foi em 1935, perguntou qual é a cidade mais católica do Brasil. E eles falaram, Juazeiro do Norte. Pois é, para lá que eu quase morreu apedrejado. Sabe as histórias aqui que contam, e ninguém morreu lá porque Deus não quis. Tem uma foto em Barbalha, que fica lá perto, no Vale do Cariri, que tem pintado no muro, alto lá, senhores protestantes, Santo Antônio de Barbalha, sei lá o nome da cidade, já foi evangelizada, em outras palavras. Bem aqui não tem. O filho do homem que pintou aquilo lá foi convertido a Jesus Cristo anos mais tarde, quando ele estava fazendo um projeto para a nossa missão em Fortaleza. Incrível como Deus faz as coisas. Mas há muitos episódios, uma foto famosa de alguém com o braço, alguém da nossa missão com o braço dele, onde era o vidro do carro que eles tinham quebrado quando foram apedrejar. E quem erguia tanta animosidade foram os padres da Igreja Católica. Eles tinha senhoras que escaparam por pouco de serem apedrejados. Hoje nós temos grande liberdade, ninguém está vindo atrás da gente para nos perseguir. Mas nem sempre foi assim. Aqui no Brasil, chegaram, imagino que morreram algumas pessoas. Eu sei que um dos primeiros missionários com a outra missão, a BWE, que veio do Rio Grande do Sul, perdeu uma filha aqui. Eu acho que foi mordido de cobra. Ele acabou indo para São Paulo, estabelecendo um seminário lá, pastor do Bear. Fizeram grandes sacrifícios. Eu vi uma foto de um dos nossos missionários lá no Amazonas, com uma barraca, 4 postes de madeira, telhado de palha, redes, cozinha a lenha. Era mais rústico do que o acampamento Elim. Estava escrito lá embaixo, nossa casa. Vocês não imaginam o que eles passaram para poder trazer o Evangelho. E eu estou só falando, contando as histórias que eu conheço, e conheço bem mais. Nós temos um grande privilégio de receber essas coisas que custaram caro. Você vai desprezar esse sacrifício todo? Vai menosprezar o grande privilégio que foi dado a você e se envolver na igreja só quando é conveniente, quando você não tem outra coisa a fazer? Será que tanto sacrifício, pelo menos o sacrifício do Filho de Deus, não merece pelo menos
sua gratidão, senão seu esforço. Essa é a mensagem aqui. Nós devemos ser gratos. A igreja é uma coisa maravilhosa que custou muito caro, custou caro a muitas pessoas. Para nós podermos estar em pé de igualdade com os judeus. Segundo motivo de gratidão é porque foi estabelecido mediante revelação. Olha versículos 2 a 5. Diz assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Agora, há várias coisas que nós precisamos entender aqui. Ele fala em termos de ter recebido uma dispensação da graça de Deus. Talvez alguns de vocês já ouviram o termo dispensacionalista, o dispensacionalismo. Eu sou um desses. Nós cremos que Deus trata Israel de uma forma distinta do que ele trata a igreja, que nós somos dois povos de Deus e que as promessas feitas a Israel serão literalmente cumpridas no milênio. Ainda não foram cumpridas. Mas a dispensação aqui não tem nada a ver com isso. A dispensação aqui tem a ver com uma administração ou mordomia, no sentido de que Paulo recebeu uma tarefa especial como o servo de Deus que ele tinha que executar. Então, era dispensação nesse sentido, de que Deus entregou para ele uma administração de uma certa coisa. Ele era apóstolo, ao final das contas. Ele está dizendo que ele recebeu uma tarefa para administrar, a tarefa de comunicar a graça de Deus na igreja aos gentios. Essa é a tarefa dele. Em outro lugar ele disse que Pedro era o apóstolo aos judeus e ele o apóstolo aos gentios. O encargo dele era pregar o evangelho aos gentios e estabelecer igrejas entre os gentios. E foi na execução dessa tarefa que ele sofreu tanto. Nos versículos 3 e 4, Paulo está explicando como é que ele recebeu essa tarefa, esse encargo. Ele diz que foi mediante uma revelação. E tem uma palavra muito importante aqui, é a palavra mistério. Você vai ver essa palavra em muitas das epístolas do apóstolo Paulo. E deixa-me explicar essa palavra. Mistério no Novo Testamento não é uma coisa misteriosa, uma coisa difícil de descobrir, mas se você colocar seu chapéu de detetive, né, aquele chapéu de Sherlock Holmes, né, com frente e verso, você consegue, você pega a sua lupa e você começa a pesquisar, você consegue descobrir. Não. Anitta e eu gostamos de escutar livros. Uma vez escutamos um livro de Agatha Christie, que é conhecida por escrever mistérios. Você tem que tentar descobrir quem é que cometeu o assassinato. Aí ela vai deixando dicas a caminho e a ideia é ver se você consegue descobrir quem é que cometeu o assassinato antes que ela revela no fim, porque ela sempre revela no fim. Uma vez a gente estava escutando e eu, chegando ao fim, eu virei para ela e falei, já sei quem é. É o narrador. É o narrador. Ele não é nenhum dos outros suspeitos, é o narrador. E eu fiquei até orgulhoso, porque eu raramente consigo descobrir antes
da revelação. Mas o mistério na Bíblia não é isso. O mistério no Novo Testamento é algo que é impossível de conhecer sem revelação. Mistério é algo que foi desconhecido até Deus decidir revelar. Nota isso, ele diz isso em todas as letras. Versículo 4: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito. Está vendo isso? O mistério, algo que foi oculto, as pessoas não tinham noção do que ele iria revelar, até ele agora, no período que Paulo estava escrevendo, revelou, não a todos, mas aos santos apóstolos e profetas. E por causa desse agora, nós sabemos que esses profetas não são Isaías e Jeremias e Elias, lá do Antigo Testamento, são profetas do Novo Testamento. E Paulo é um deles. E Paulo recebeu uma revelação. É por isso que ele pode falar com tanta autoridade e confiança sobre a igreja, como ele falou de forma resumida no capítulo 2. E é por isso que o ensinamento dele precisa ser recebido, porque ele está falando com a autoridade de alguém que recebeu uma revelação direta de Deus. Coisas que Deus não tinha falado para ninguém até aquele momento. No capítulo 2, versículo 20, talvez você vai lembrar disso. Paulo diz que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Esse fundamento foi posto de uma vez por todas. Você não lança um fundamento para um edifício e daqui a alguns anos lança o mesmo fundamento de novo. Não, você estabelece o alicerce uma vez só. E esse alicerce foi estabelecido através dos escritos dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Isso significa que, se quisermos saber algo sobre a igreja, nós precisamos procurar isso no Novo Testamento, porque a igreja foi uma coisa oculta até ser revelado aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. E essa revelação eles escreveram em forma de epístolas. E nós temos essas epístolas. Evidentemente, a igreja é uma coisa diferente do que ele tinha previsto no Antigo Testamento. Evidentemente, é algo importante, tão importante, que Deus revelou a um grupo seleto de homens. Ele não revelou a todos. E se Deus revelou, nós precisamos ouvir. E essa revelação mudou completamente a forma na qual Deus lida com o ser humano hoje. Pensa no que eles tinham no Antigo Testamento. Eles não tinham igrejas, eles tinham um templo, onde você tinha que ir todo ano para esse templo, com seu sacrifício, para oferecer suas ovelhas, ou bois, ou outros animais a Deus. Tinha reis e profetas e sacerdotes, tinha fumaça e incenso e várias coisas assim. Não tinha pastor, não tinha diáconos, não tinha os membros não ficaram no mesmo patamar com os pastores, porque você tinha pessoas que tinham poderes especiais para oferecer sacrifícios ou reinar. Não era a mesma pessoa.
o que nós temos hoje é bem diferente do que eles tinham naquela época. Mas Deus mudou tudo. Ele tem o direito de mudar. Ele falou, naquela época eu tinha um povo de Deus que era Israel. Nessa época eu tenho outro povo de Deus que é a igreja. Um dia ele vai nos colocar os dois juntos. Quando Cristo voltar e reinar e cumprir todas as promessas que ele fez, e nós vamos reinar com ele, a igreja, agora o povo completo de Deus. Então, se Deus nos revelou essa coisa maravilhosa que ninguém imaginou que iria vir, será que a igreja não merece o nosso prestígio, o nosso amor, a nossa dedicação? Se Deus desceu do céu e mostrou isso para os seus apóstolos, e eles escreveram, será que nós não deveríamos dar ouvidos? Estamos do lado de fora, e hoje estamos do lado de dentro. Finalmente, por hoje, eu quero notar os privilégios inconcebíveis que nós recebemos. A gente pergunta, qual foi o conteúdo dessa revelação que Paulo recebeu? Veja o versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Note que no original nós temos 3 palavras aqui, literalmente, co-herdeiros, co-corpo e co-participantes da promessa. Três palavras. O ponto aqui não é meramente que os gentios também seriam salvos. Nós temos várias profecias que Deus iria salvar gentios. Eu quase que a esmo escolhi uma passagem em Isaías 19, versículo 18, que diz, naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã. A língua de Canaã é hebraico, não era a língua dos egípcios. Vai falar hebraico. E farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Mais tarde, no mesmo capítulo, ele diz, naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria. E os egípcios adorarão os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo, bendito seja Egito, meu povo, e Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Então ele havia prometido, queria salvar outras nações, que Israel não seria o único povo de Deus, que ele iria salvar gentios. Mas sabe o que as profecias dizem? Que todos vão subir até Jerusalém adorar. Que eu estava lendo em Isaías 60 hoje, que Israel vai mandar no mundo inteiro, vai chamar essas pessoas que antes os oprimia, vai chamar eles para construir suas casas, para trazer lenha para suas fogueiras, para suprir os animais para os seus sacrifícios. Israel vai dominar. Isso é diferente do que nós temos na igreja, onde não há distinção, onde estamos no mesmo patamar, onde os judeus não recebem um favor especial da parte de Deus. Nós todos somos povo de Deus. Na igreja, as divisões nacionais e familiares foram extinguidas. Deus fez um novo povo para si, não baseado em um progenitor único, mas baseado no fato que estamos todos em Cristo. E neste povo, estamos no mesmo pé com os judeus, os escravos estão no mesmo pé com os livres, os bárbaros com os citas, os ricos com os pobres, os brancos com os negros.
Eles até deixam gringo entrar de vez em quando. Essa aí, será que não deveríamos estar espalhando a notícia e celebrando a nossa verdadeira unidade em Cristo? É mais ou menos como um casamento. Nós maridos somos mandados amar nossa esposa, não porque ela é bela ou amável, ou que ela nos trata bem, ou porque ela nunca queima feijão, mas somos amados, somos ordenados a amar nossa esposa, porque estamos em Cristo, e da forma em que Cristo amou sua igreja, nós devemos amar nossa esposa. E a esposa se submeter-se ao seu marido, não porque ele ele sempre entende, porque ele te ama, porque ele é a pessoa mais legal do mundo, compreensível, mas justamente porque ele, nessa relação, representa Jesus Cristo e você representa a igreja. Ou seja, o que deve provocar a submissão da mulher é porque ela ama Cristo. O que deve provocar o amor do homem para com sua esposa é porque ele ama Cristo. E o que deve provocar a nossa união na igreja não é porque nós temos irmãos amados. Alguns de nós temos arestas, ou que vezes precisam ser lixados. Nós temos que amar uns aos outros e ser uns com os outros, porque estamos juntos em Cristo. Porque somos uma nova entidade. Em vez de reclamar uns dos outros, devemos estar recebendo uns aos outros. Em vez de indo obrigado aos cultos, devemos ir alegres, celebrando a nossa diversidade de origens, de estações, de perspectivas, mas a nossa união em pé de igualdade em Cristo. Eu queria terminar a mensagem com uma aplicação a missões. Semana que vem é o domingo de missões, segundo domingo do mês. Espero que você venha preparado. Mas eu queria dizer alguma coisa sobre lições que eu acho que podemos tirar aqui como aplicação desses versículos. Que o amor à igreja é a base, a motivação e o método de missões. É a base porque o plano revelado de Deus para a nossa época é estabelecer um povo para si, um povo composto de pessoas de todas as raças, tribos, nações e sexos, sem distinção de classes, unidos por uma só realidade espiritual, estarem todos em Cristo. Ou seja, que o plano de Deus não é salvar o maior número de pessoas possível, é construir um povo. E qualquer outro empreendimento, alimentar os pobres, resolver os problemas sociais do mundo, etc., etc., foge do plano de Deus no momento. O milênio ele vai resolver essas questões, mas aqui, agora, a nossa tarefa é única de arrebanhar ovelhas de Cristo em igrejas locais. Qualquer outra mensagem, além do Evangelho de Jesus Cristo, morto por nós, ressuscitado para nos dar vida, ofusca o desenho de Deus para nós. Isso é a base do missão. É a motivação, porque a mensagem que nós gentios temos acesso ao povo de Deus em pé de igualdade com os judeus empolga. Porque antes estávamos nas trevas, sem esperança, sem povo e sem Deus. Paulo foi constrangido por esse amor. Ele percorreu todo o mundo conhecido da época. E pensa,
não foi de bicicleta, não foi de moto, não foi de jegue, não foi de carro, foi a pé e foi de navio. E ele passou muito tempo, várias noites no mar, naufragado. Ele sofreu tanta perseguição, apedrejamento, espancamento, prisões, privações, naufrágios, porque esse amor não permitia ficar em casa, só desfrutando dos privilégios que tinha em Cristo. Como é que nós, que recebemos tanta coisa, agora, 2000 anos de vitória de Jesus Cristo nesse mundo, coisas que nós não fizemos nada para merecer, foram nos dados. Como é que nós podemos ficar calados em pequenos mosteiros, eu e você e mais uns 3 ou 4 outros, numa ilha de crentes que ignoram o mundo perdido ao nosso redor? Nós precisamos sentir o peso que devemos carregar pelo fato que nós temos uma mensagem que absolutamente transforma vidas. Uma mensagem que diz que você não precisa ficar mais do lado de fora. Antes Deus, como Paulo disse, antes Deus tolerava, mas agora Ele diz para você se arrepender e se tornar parte disso. Nós temos uma mensagem maravilhosa. E é também um método, porque a revelação da igreja como povo de Deus nos ensina que o nosso alvo não é apenas pregar o Evangelho, mas é arrebanhar pessoas em igrejas locais que vivem a realidade comunitária do novo povo de Deus. Logo, o nosso método não pode ser encher estádios para pregar o Evangelho em cooperação com toda e qualquer pessoa que se diz cristã. Nosso método não é fazer passeatas para Jesus, nos organizar em partidos políticos, não é entreter os bodes em vez de alimentar as ovelhas. A mensagem do plano de Deus nos ensina que o nosso método é pregar o Evangelho lá fora do mundo, ver as pessoas se converterem e depois congregar os convertidos em nossa igreja. Missões envolve a prática de enviar representantes da nossa igreja que pregarão o Evangelho com o intuito de estabelecer outras igrejas. Talvez temos alguém que diria: é isso que Deus quer de mim, que eu seja enviado. Mas eu vou ter que me preparar, talvez eu tenha que crescer, talvez eu tenha que aprender muita coisa, mas eu sinto que Deus quer que eu vá. Nós oramos de uma forma concentrada no segundo domingo de cada mês pelos nossos missionários. Seria maravilhoso se um dia um desses missionários fosse dessa igreja. Deveríamos estar pensando nisso, enviando o seminário logo aqui, pois preparando, apoiando e enviando. Talvez precisamos entregar nossos filhos a missões, se já é tarde para nós. Mas devemos estar pensando nas multidões que ainda não ouviram, e se eles colocarem sua fé em Jesus Cristo, podem estar do lado de Deus. A igreja é uma coisa... Temos mais para ver. É uma coisa tão surpreendentemente maravilhosa que a gente não vai cansar de refletir sobre isso em toda a eternidade. Como é que nós podemos ficar com isso para nós, sem espalhar o mundo afora? Senhor nosso Deus e Pai, ajude-nos a ver todas essas aplicações. Empolgação de estar na Tua presença com nossos irmãos em Cristo, onde não há divisões de raça, de estação, de poder, nem de quem é melhor e quem é pior, mas todos nós unidos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado por esse privilégio. Obrigado pelo fato que nós temos uma mensagem gloriosa e grandiosa. Ajude-nos a ver a necessidade lá fora e a talvez enviar pessoas do nosso meio para alcançar outras pessoas. Pedimos,
Os nossos corações que às vezes ficam tão preocupadas com diversas coisas, em vez de se preocupados com Jesus Cristo. Ajude-nos a colocar nosso foco naquilo que nos une, que é Cristo. Pedimos que, se tem alguém aqui hoje à noite que não conhece Cristo como Salvador, que ainda está do lado de fora, que ainda não foi trazido para dentro pelo Evangelho, que a tua palavra toque no coração dessa pessoa hoje à noite, para que possa buscar saber por que nós somos tão empolgados com esta mensagem. Pedimos que tudo isso concorra para a tua honra e glória.